Muito boa tarde. Estamos concluindo um ciclo da máxima importância termos permanecido até agora em companhia de Chico Xavier e Emmanuel com esse fabuloso O Consolador. Fantástico que tenhamos persistido, perseverado, assistindo todas, algumas, uma ou outra, das nossas aulas, dos nossos encontros. É maravilhoso que tenhamos optado por abastecer o carro quando ele estava à beira de parar por falta de energia. Nada mais importante para um motorista que tem uma longa viagem que saber parar para reabastecer. Tudo bem? Vem de Deus. E nós que precisamos reabastecer de vez em quando, que precisamos reabastecer sempre, precisamos dessa lucidez. A nossa última pergunta, 411, nós reputamos como a mais sábia. A penúltima, 410, onde os maiores problemas, os maiores desafios no livro para o apostolado mediúnico, mas na nossa leitura para a nossa elevação espiritual. Hoje, da mesma forma, a última pergunta, 411, pergunta-se onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico. Luz definitiva, porém, nos remete à essência, ao sentido último da vida, a razão de vivermos. Não há questão mais importante do que essa, não é? Debrucemo-nos então sobre a luminosa resposta de Emmanuel. Pergunta 411, onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? E a resposta vem assim: essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Sempre surge para o pensamento mais crítico, mas e as pessoas de outras religiões? Como colocar que a claridade divina, a luz de Deus está no Evangelho de Jesus? Como ficam os textos de Buda, o Alcorão de Maomé? Como fica mesmo o Antigo Testamento de Moisés e os profetas? Na nossa visão, não se trata de religiões, não se trata nem mesmo de livros sagrados. O Evangelho falado aqui, Jesus falado aqui, não é essa expressão que alega ser de Jesus. Evangelho e cristianismos que porém tem tão pouco do mestre.
que tem assassinado Jesus, com dízimos e cruzadas, perseguições, assassinatos sistemáticos, guerras. Nada disso, é claro, é de Cristo. Não importa que bandeira, que alegações os papas, os pastores, os padres façam. Não se trata, evidentemente, da aparência do Cristo, mas da essência. Assim como Jesus, Deus não é Javé, não é Alá, não é Osíris, Júpiter, como a essência de Deus proclamada por Jesus é amor. Deus é amor. E a essência de Jesus, meu Pai e eu somos um, disse o Mestre, é amor também. Quando falou do sentido da vida, falou do amor. Quando falou do caminho, da limpeza necessária, que o amor cobre a multidão dos pecados. Assim fica claro que um ateu solidário é melhor do que um sacerdote, um teólogo orgulhoso, egoísta, hipócrita. Então, a claridade a luz definitiva, essa claridade divina, que a pergunta remete para a vitória do apostolado mediúnico, mas que na verdade é a vitória para a criatura humana. A vitória da criatura está no Criador. Deus é amor. O sentido da vida é amor. Com o qual, evangelho com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada de sua tarefa. Sim, a mediunidade sintetiza diversas mensagens de Jesus. Quando Jesus fala que o maior será aquele que mais servir, quando ele fala que o caminho para o amor é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, ele está falando de um amor de serviço, um amor compassivo, um amor de se colocar no lugar do outro, de fazer aos outros. Serviço e compaixão são os caminhos para nos expandirmos ao amor. A tarefa é essa, e a mediunidade, essa mesmo de incorporação, ou as diferentes outras mediunidades, a da intuição, a da psicografia, a da materialização, a da cura, a mediunidade será sempre serviço, sempre colocar-se no lugar do outro. A mecânica da mediunidade em si é a parceria. Mediunidade é parceria. E lindo percebermos nessa ferramenta o amar ao próximo como a si mesmo. Temos nos iludido reiteradas vezes em exaltar a abnegação, negar-se a si mesmo, só pensar nos outros, o altruísmo. Jesus não. Ele falou que o amar ao próximo é tão importante quanto o amar a si mesmo.
Porque veio trazer depois seu discípulo amado, Francisco de Assis, que é dando que se recebe. É amando que se é amado. Não é? O médium sem evangelho pode fornecer as mais sagradas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Sim, a mediunidade acordará todo cientista não dogmático, porque ela é um fato. E o cientista não dogmático não exclui fatos por suas próprias ideologias, por seus próprios preconceitos. O cientista que faz isso diz ser cientista, mas por excluir fatos, por enviesar sua busca pela verdade através dos seus preconceitos e dogmas e crenças, não merece o lindo nome de cientista. Então, o médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de grande nome, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação da mediunidade com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor. Ah, mas e as pessoas, as religiões, as filosofias que não acreditam na mediunidade? Ora, não importa se pessoas não acreditarem na lei da gravidade, todas estarão sujeitas à sua ação, não é mesmo? Não importa se você acreditar ou não acreditar na mediunidade, iludido que as palavras, sendo de uma instituição, como mediunidade foi criada por Allan Kardec, o fenômeno em si seria de uma pessoa, de uma instituição. Triste ilusão, claro que não. Todos nós, desde que nascemos até o momento que morremos, estamos acompanhados de espíritos. A começar pelo anjo de guarda, o espírito protetor. Mas também por espíritos familiares, mas também por espíritos vingadores. Estamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas, anunciou Paulo de Tarso. Só a aplicação da mediunidade com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra de iluminação para o amor e da resistência contra energias destruidoras. É o egoísmo, é a autossuficiência, é a arrogância que corta os canais de comunicação, corta as parcerias. E a parceria, a cooperação, o serviço, a compaixão são os fabulosos exercícios de amor preconizados por Jesus, praticados por Jesus e referendado através de nomes como empatia, como colocar-se no lugar do outro, o serviço que é tão exaltado nos alcoólicos anônimos, no escotismo, no corpo de bombeiros, na enfermagem, na Cruz Vermelha.
As melhores instituições humanas são todas elas marcadas pela compaixão e pelo serviço. Os melhores momentos da criatura humana são marcados por compaixão e serviço. As duas diretrizes mais urgentes e que serão o divisor de águas entre o joio e o trigo agora, nessa transição planetária. Então, só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor, no trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa de sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, devemos ser fiéis, mas a fidelidade no casamento, a fidelidade na amizade, a fidelidade na igreja, são só treinamentos para a fidelidade maior. A única coerência, a única fidelidade divina é ao bem, ao amor, à verdade. Que essa seja a nossa perseverança, que essa seja a nossa fidelidade. O médium evangelizado, o estudante espiritual vinculado com o amor, sabe cultivar a humildade no amor, ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade, sem transigir com os princípios no momento oportuno. E termina Emmanuel dizendo: o apostolado mediúnico, portanto, a iniciação espiritual, a expansão de consciência, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas. Não é apenas o fenômeno mediúnico em si, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação do coração. O amor em ação, a caridade, a fraternidade, a compaixão, o serviço com Jesus Cristo. Veja, minha amiga, meu amigo, a importância, a dimensão, a profundidade que Emmanuel nos conduz. Um guia para o guia. Ele nos orienta a buscar e a seguir Jesus. Na essência, lá onde está Deus, lá onde é Deus. Fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor em ação. Serviço. Servir colocando-se no lugar do outro. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É disso que se trata todo o drama da vida. A pandemia veio para mostrar quem estava maduro para o serviço.
Outras provas virão nesse mesmo sentido. Quem é você diante da dor? Não apenas da dor humana, de todas as raças, religiões, ideologias, mas também a dor animal, a dor vegetal, a dor do planeta. Quem é você? Quem será você nas dores que se avolumam? Nunca tanto feminicídio, nunca tanta transfobia, nunca tanta pedofilia, nunca tanta corrupção, ou pelo menos nunca tantas notícias de tudo. Jesus disse: nada do que esteve encoberto deixará de ser revelado. Está na nossa cara, está aos nossos pés, está na nossa frente toda e tanta oportunidade de serviço. Sirva pelo seu consumo, orientando as suas compras a abster-se dos produtos que tenham sofrimento, trabalho escravo, exploração. Use o serviço especialmente no seu dia a dia. Não pode ser da boca para fora. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. A lei de atração, minhas amigas, meus amigos, seja o nosso grande orientador. Tudo que aparecer na sua frente, sem dúvida você não pode acabar com as guerras, acabar com a exploração das classes, acabar com a polarização política, mas tudo que aparecer na sua frente, tudo que a vida trouxer pela lei de atração aos seus pés, precisa ser assumido com coragem, com lucidez, com paz, com amor. Programe-se para atuar. Peça todos os dias olhos de ver, coragem de fazer. Em paz, sempre em paz, e para o amor, sempre por Deus. Que esse norte ilumine todos os nossos gestos, todos os nossos dias. Saudar então e agradecer com essa oração final todos os que estiveram conosco, comentando ou não comentando, compartilhando ou não compartilhando, em todas ou em alguns dos momentos. Estamos juntos, cada vez mais juntos. Fraternos, cada vez mais fraternos. Muito bom, Simone Magalhães. Muito boa noite, Rosane Bastos. Boa noite, Lúcia Galvão, Adelaide Dias. Enir Cajazeira sempre pedindo pela amiga Mônica que ela seja banhada pela luz que emerge nesse nosso momento, assim como todos os outros necessitados que estão no coração de cada um de nós. Enir Cajazeira também dá o seu boa noite a todos. Marco Aurélio Trindade. Que todos essas pessoas são apenas os representantes de todos que aqui se reuniram. E que continuarão a se reunir caso queiram, porque começaremos no domingo que vem uma série imperdível
que terá por nome o amor segundo Jesus. Será um estudo do Evangelho de João, o Evangelho do amor, para que todos nós possamos, no amor à caridade, no amor em Deus, dirigir, encontrar o norte de nossas bússolas, o sentido de nossas vidas, a razão última de todos os problemas, os desafios, os fatos de nossas vidas. Muito feliz pela presença de cada um de vocês. Compartilhem esse nosso momento tão essencial na origem da palavra. O amor é a essência da vida. Que a sua amizade, que a nossa amizade continue, persevere, fiéis uns aos outros como exercícios apenas da fidelidade à verdade, ao bem, ao amor. Graças a Deus, um grande abraço a todos e até amanhã.